Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. É uma alegria para nós estarmos juntos com você para compartilharmos da palavra de Deus. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e nesse estudo nós estamos desenvolvendo uma visão mais clara, ampla, plena de quem é Cristo. Nós estamos entendendo um pouquinho mais sobre a suficiência e a supremacia de Cristo. Sabe aquela compreensão que nós devemos ter sobre Jesus, acerca de quem Ele é, do que Ele realizou, e não somente isso, o que o apóstolo Paulo apresenta na carta aos Colossenses, é como nós, cristãos, devemos viver em resposta ao Senhor que temos. Especialmente hoje, nós vamos entrar nessa parte do estudo de Colossenses, onde nós vamos entender de maneira mais clara, direta, como a obra de Cristo muda a nossa vida, muda a sua história, muda a minha história, muda aquilo que nós estamos experimentando, enfim, é algo sensacional que nós vamos estudar hoje. Por isso eu quero pedir para você desde já deixar o seu like, deixar seu comentário também aqui embaixo, fale da cidade onde você está falando, qual a igreja que você pertence, enfim, deixe seu comentário aqui, como um participante assíduo do estudo bíblico e alguém que está caminhando conosco nesse tempo. E quero aproveitar para apresentar aí para vocês meu amigo Gustavo Kuipers, que está aí comigo hoje no estudo bíblico. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, pastor? Tudo certo? Olá, pessoal de casa. Muito bom estar mais uma semana aqui com vocês. E o tema de hoje é bom demais, bem como o pastor Rob introduziu. A gente até aqui já tem vários estudos bíblicos em Colossenses, até te encorajo a acessar o canal do YouTube aqui do Pastor Lipão, ou também o canal da Ondadura, onde tem as pregações dessa série, né, desse tema que nós temos desenvolvido já há um mês. Essa é a quinta semana, se não me engano, que nós estamos nesse tema. E essa semana também é uma virada de chave, de um momento bem teológico e doutrinário da carta, o fundamento de Paulo para aquilo que agora ele vai aplicar nas nossas vidas, na nossa realidade. Creio que vai ser muito bom a gente entender de forma bem prática o que aquilo que nós conhecemos de Jesus impacta também no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa nova vida, como a gente vai ver hoje também, né? Tem uma frase até sobre isso que eu gosto muito, ela diz assim: não existe teologia neutra. Por quê? Todo fundamento teológico, ele te encaminha para uma vida, para uma atitude, para algum posicionamento. E as cartas de Paulo, elas deixam isso muito evidente. Paulo, ele está trazendo ensinamentos sobre a vida cristã, sobre a prática do cristianismo, fundamentado na doutrina, de uma maneira muito clara, profunda. Ele sai de aspectos técnicos, vamos assim dizer, que tem alguns termos que são técnicos relacionados à obra de Cristo, à pessoa de Cristo, né? Seja da sua divindade, ou seja da sua encarnação, ainda porque que ele morreu na cruz, o sacrifício dele e o significado desse sacrifício. Ele sai desses termos, né? Expiação, por exemplo, é um dos termos, e ele vai então para a prática, né? Como essa expiação, ela é real na vida do cristão, ela é demonstrada no dia a dia, ou os reflexos da obra de Cristo na sua igreja. Enfim, nós vamos ver isso de uma forma muito profunda. Mas que bom, Gustavo, ter você aí com a gente, porque hoje nós temos algo muito legal e nós já vamos abrir a Bíblia. Aliás, convido você aí na sua casa, pegue sua Bíblia agora, pegue o seu caderno para fazer as anotações também. Se você tiver dúvidas, eu quero te encorajar sempre a fazer suas perguntas e deixar aqui embaixo nos comentários. É muito importante para nós sabermos como você está recebendo esse estudo, como está sendo importante para você, quais são as dúvidas também, isso é muito importante. Por isso, vamos lá, Colossenses, no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Aliás, uma coisa só que eu esqueci, né? A nossa pergunta. Eu já estava até com o canetão na mão e esqueci da pergunta, né? Vamos lá, pessoal. A pergunta hoje vai ser a seguinte: o que te impede de viver uma nova vida em Cristo? Eu acho que essa pergunta aqui ela é bem interessante, porque ela fala sobre algo que todos nós, em alguma medida, enfrentamos a nossa caminhada de fé.
na luta contra o pecado, no aprofundamento das nossas convicções de fé. Por vezes nós somos limitados em vencer o pecado, estamos limitados na convicção sobre quem Cristo é, sobre o que Cristo fez, sobre se somos amados por Deus realmente ou não. E essa nossa limitação está relacionado ao que nós vamos tratar hoje. Por isso a pergunta é: o que te impede de viver uma nova vida em Cristo? É interessante, né, que quando a gente olha para essa pergunta, a gente tem um pano de fundo de que nesse texto vai ser mostrado uma nova realidade a partir de Cristo, uma nova vida a partir de Cristo. Talvez a gente se pergunta, né, mas o que eu preciso para viver essa nova realidade? Será que essa nova realidade eu só vou viver na eternidade? Será que essa nova realidade talvez eu não consigo viver ela ou praticar essa nova realidade por algum falso conceito, algum falso ensino, alguma falsa noção sobre pecado, sobre perdão em Deus, sobre a natureza dessa nova vida e como isso se aplica à nossa realidade, né? E bem como o pastor Rob disse, sobre não existir teologia neutra, né? Se a gente fizer agora um apanhado maior do que esse capítulo, pegar o capítulo passado, o estudo passado, no estudo passado nós falamos sobre falsos ensinos nessa comunidade. E nós vimos que falsos ensinos, aqueles de lá, de misticismo, ascetismo, farisaísmo, ou na verdade uma visão muito legalista sobre a realidade, tudo isso, todos esses falsos ensinos produziam uma falsa fé, uma falsa atitude que era destrutiva, corrosiva. E agora a proposta do apóstolo Paulo é mostrar, bom, diante do verdadeiro ensino, o que isso gera em nós, o que isso produz em nós, né? E como também temos proveito dessa realidade em nossas vidas, né? Isso, exatamente. E, inclusive, a primeira palavra aqui já do capítulo 3 vai fazer uma conexão com tudo isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. Olha só, aliás, tudo que ele estava falando, né? Capítulo 2. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, olhe para esse parágrafo mesmo aqui, vocês vão perceber a palavra Cristo sendo repetida diversas vezes. Olha aqui, ó, versículo 1 tem 2 vezes a repetição da palavra Cristo. Também vocês percebem aqui no versículo 3, versículo 4, a pessoa de Cristo permanece central no desenvolvimento do apóstolo Paulo. Mas agora Paulo ele faz uma relação muito direta com os irmãos de Colossos. Uma vez que vocês ressuscitaram, já que, portanto, depende da versão, vai tratar dessa forma o início do capítulo 3, porque ele está remetendo a algo que ele estava falando no capítulo 2. No capítulo 2, como o Gustavo mencionou muito bem aqui, ele estava deixando claro para esses irmãos alguns ensinos enganosos com os quais eles tinham que tomar muito cuidado. Eles deveriam tomar cuidado com aquelas filosofias vazias, ensinamentos que não tinham origem em Deus, mas que eram reconhecidos como terrenos. E quando Paulo fala terrenos, ele não está dizendo que é porque foi criado por algum homem aqui da terra, simplesmente. Ele está dizendo que é porque não tem fundamentação na verdade de Deus. Portanto, Paulo aqui ele faz uma distinção no capítulo 2, do terreno e do celestial, exatamente para mostrar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Não é um desprezo à matéria, não é desprezo à existência terrena, porque a matéria foi criada por Deus e a vida terrena foi criada por Deus. Porém, depois do pecado, homens confabularam ideias, pensamentos, filosofias que são contrárias à de Deus e que biblicamente são colocadas como sendo filosofias, ideias, pensamentos humanos, terrenos e distantes daquilo que Deus realmente ensina. Portanto,
o que Paulo quer asseverar aqui, o que ele quer deixar muito claro, é que há uma distinção entre o pensamento celestial e o pensamento terreno. Portanto, vocês receberam uma nova vida com Cristo. Olha, vocês têm uma realidade nova. E qual é a realidade que o apóstolo Paulo apresenta na vida desses irmãos aqui no início do capítulo 3? Essa realidade é marcada por algumas palavras. Vamos lá. Primeiro, ele fala que nós morremos. Eu vou colocar em ordem cronológica, né? Ele diz que quem está em Cristo morreu, mas vamos colocar para nós, né? Morremos para uma vida antiga, nós morremos com Cristo. E em que sentido ele está dizendo isso? A morte física para esses irmãos ainda não tinha acontecido, mas ele está falando sobre a morte que lá no capítulo 2 ele lembra que acontece no batismo. Quando nós somos batizados, nós morremos com Cristo, ou seja, nós estamos deixando para trás uma vida, deixando para trás uma forma de se portar, estamos deixando para trás um comportamento. A ilustração, inclusive, que podemos utilizar é a roupa, né? Estamos deixando para trás uma forma de se vestir, uma roupa que não condiz mais. Então, nós morremos com Cristo. Depois disso, algo que o apóstolo Paulo também deixa muito claro aqui, é que nós vivemos com Cristo. Versículo 4 diz, quando Cristo que é a sua vida, ou seja, nós vivemos com Cristo. Ele está falando que nós somos vivificados. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas por Cristo nós recebemos uma vida, nós tivemos a oportunidade de ser restaurados. Além disso, o que Paulo diz é que nós ressuscitamos com Cristo. E aí a ressurreição fala sobre essa ação divina. Ressuscitamos com Cristo. Mais uma vez, asseverando que o homem sem Cristo, ele está morto, mas em Cristo, ele renasce para uma vida nova. No capítulo 2, ele também trabalhou essa questão da nova vida ou da nova natureza. E, por fim, ele diz que estamos escondidos em Cristo. No versículo 3, ele deixa isso bem evidente. Escondidos em Cristo, fala sobre sermos guardados, protegidos. A palavra, inclusive, escondidos ali, tem a ideia de guardar num cofre, de proteger com zelo, de manter num lugar com muito cuidado. Estar escondido em Cristo fala sobre um povo que agora era protegido pelo seu Senhor. E detalhe, lá em Colossos, alguns irmãos estavam sendo minados pelo seguinte pensamento: nessas religiões de mistério, aqueles que começavam a ler os livros sagrados dessas religiões, que tinham um poder de auxiliar no desenvolvimento espiritual, segundo os seus líderes, eles tinham então o direito de conhecer aquilo que era um tesouro escondido, um tesouro que era guardado a 7 chaves somente para os iniciados nessa religião ou nessa experiência mística. E o que Paulo está fazendo aqui é dizer, meus irmãos, todos que estão em Cristo já estão escondidos, todos que estão em Cristo já são iniciados, todos que estão em Cristo já têm esse privilégio de viver um mistério profundo. O mistério de Deus foi revelado a Jesus, e nós estamos escondidos nele, nós estamos preservados nele. Portanto, uma das coisas que fica evidente aqui nessa primeira porção é a realidade dos cristãos.
Por que nós podemos viver uma nova vida? É uma pergunta que até as pessoas podem se fazer, né? Qual é o fundamento que eu posso ter para dizer, eu vivo algo novo, algo diferente em Cristo Jesus? Porque em Cristo nós morremos, em Cristo nós vivemos, ressuscitamos e nele nós estamos escondidos, guardados para viver essa nova vida. Muito bom. E viver essa nova vida, né? Ou seja, viver uma nova realidade de vida, ela, bem como o pastor Rob disse, tem total ênfase e sentido. A gente vai ver no desenvolvimento do texto como que essa ligação com Cristo, com estar em Cristo, com refletir a partir de Cristo, com aplicar a obra de Cristo em nossas vidas e dessa forma temos resultados, frutos a partir disso, como que tudo isso está estritamente ligado com Cristo, né? E o argumento que ele coloca ali inicial é, olha, pensem então agora, já que vocês estão numa nova realidade, não pensem mais como uma antiga realidade, como uma antiga forma de pensar, de refletir, como uma falsa forma de pensar, como a gente viu no capítulo 2, mas sim com a cabeça nas coisas do alto. E é legal também porque se a gente interpreta isolado cada uma das passagens, às vezes a gente tem interpretações equivocadas, erradas, sem ter o todo da Escritura, né? Mas quando a gente olha para o capítulo passado e para esse capítulo, a gente vê um complemento muito legal entre uma coisa e outra. Por exemplo, nessa questão de olhar para as coisas do alto, a gente poderia olhar para os falsos ensinos do capítulo passado e pensar no ascetismo ou pensar em ideias do tipo assim, olha, eu vou me desconectar da realidade e só ficar viajando, sabe, no céu, com a cabeça lá nas nuvens. E não é isso que ele está falando. Pensar nas coisas do alto não é uma coisa contrária ou diferente do que simplesmente pensar em Cristo, estar em Cristo, ter a sua reflexão e o resultado daquilo que a sua vida produz e faz a partir de Cristo. Isso é estar com a mente nas coisas do alto. E estando com a mente nas coisas do alto, necessariamente passaremos por essas realidades que agora a gente vai ver como que essa morte, vida, ressurreição, estar escondido, como que essa dinâmica da nossa vida em Cristo faz a gente viver sobre uma nova perspectiva, sobre uma nova realidade, né? Dentro disso você está falando, Gustavo, quando ele fala, mantenha os olhos fixos em Cristo, primeiro que ele estabelece qual é a condição de Cristo hoje. Ele está em glória, ele está glorificado. E ainda depois ele diz, vocês um dia vão chegar nessa posição de serem glorificados também. Vocês vão chegar nisso, calma. Mas enquanto ainda não chegam nessa glorificação, mantenham os olhos fixos em Cristo. E algumas pessoas até leem esse texto e é bom quando nós vamos expondo, nós vamos entender a carta como um todo, né? Às vezes, de uma forma separada, as pessoas leem esse texto e aplicam, olha, você tem que ficar pensando nas coisas do céu, né? Você tem que ficar deitado na tua cama, imaginando as ruas de ouro. Então, a ideia que Paulo está falando aqui não é ficar pensando nas coisas do céu. Está falando da realidade do alto. Qual é a realidade do alto? Cristo está sentado no trono. Ou seja, o que eu vou viver aqui na terra é fundamentado no que acontece lá no céu. Quando a gente canta, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o quê? É estabelecer a mentalidade. O meu Senhor está reinando sobre o céu. O que nessa vida eu preciso viver? Como nessa vida eu preciso viver? Como devo me posicionar tendo em vista que eu sou um servo, um súdito, eu sou um seguidor, eu sou um discípulo daquele que está sentado sobre um trono. E ainda ele continua, né? Pensem nas coisas do alto. E aí quando ele fala nas coisas do alto, pensar nessas coisas do alto e não nas da terra, está falando assim, o que tem que guiar a forma de vocês enxergarem, pensarem, desejarem a vida, a existência, são as coisas do alto e não as coisas terrenas. São as coisas que estão relacionadas a Cristo e a sua glória, e não as ambições terrenas que são efêmeras, são passageiras, que são destruídas rapidamente. E aqui nesse ponto, então, Paulo ele levanta como que uma indagação para esses irmãos. Gente, as coisas do alto, as coisas que são da glória, como assim? O que são as coisas do alto, que são as coisas da glória? O que é que são essas coisas terrenas que têm que ser deixadas? Espera aí, Paulo, nós precisamos entender claramente. Paulo ele levanta uma bola e então
ele responde, né, essa pergunta, né? Levanta e ele corta, né? Se fosse no vôlei. Ele responde como se fosse essa pergunta a partir do versículo 5. Dá uma olhadinha aí na Bíblia o que está escrito. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora, hoje, é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Vamos lá, gente. O que o apóstolo Paulo faz aqui nessa segunda ideia, o segundo parágrafo, vamos dizer assim, que nós vamos abordar hoje. Ele traz a realidade daqueles que viveram a verdadeira conversão. Qual é a mortificação do pecado que Paulo apresenta? Diante de quem vocês são, já que vocês morreram, viveram, ressuscitaram, estão escondidos em Cristo, a partir de agora vocês precisam fazer morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Lembram que nós falamos no estudo passado sobre as coisas invisíveis e internas que precisavam ser transformadas antes das coisas visíveis e externas? No sentido que Paulo fala que a transformação no cristão começa de dentro para fora. Não adianta simplesmente criar um aparato de regras que são somente exteriores. O que Paulo faz então é despertar os irmãos a entender que dentro deles existiam anseios que precisavam ser mortos, desejos pecaminosos que precisavam ser extintos, acabados, que precisavam ser apagados, que precisavam ser vencidos. E aí nós vamos começar a citar todos eles. Os primeiros que ele falou foram imoralidade sexual, impureza e paixão sensual. A gente pode colocar aqui como pecados morais, vamos assim estabelecer. Alguns pecados morais que o apóstolo Paulo mencionou. Primeiro deles, imoralidade sexual, bastante conhecido ou mencionado em estudos, pregações, nas cartas do apóstolo Paulo, a famosa porneia. E sobre o que essa porneia fala? Sobre uma entrega de maneira geral do corpo, do uso do corpo para atividades sexuais que não estão dentro do limite estabelecido por Deus. Qual é esse limite? O meu corpo, ele é totalmente dedicado a uma só mulher, da mulher a um só homem. Quem é esse homem? Quem é essa mulher? O seu marido, a pessoa com quem ela estabelece uma aliança, um vínculo. Portanto, a porneia envolve qualquer tipo de gracejo, palavra, pensamento, atitude que envolva a sexualidade com outra pessoa que não é o seu cônjuge. E Paulo, então, ele deixa claro que você tem que ficar longe. E aqui, quando ele diz ficar longe, ele está trazendo uma diretriz muito clara. Você não pode flertar, você não pode chegar aqui na beira do precipício da porneia, né, da imoralidade sexual e dizer assim, ó, imoralidade sexual, vem em mim, que eu aguento, eu consigo vencer você. Não, o que Paulo está dizendo é, fica longe, se afasta.
E aí você vai lembrar da história de José do Egito, que saiu correndo e deixou a capa para trás. Então é isso aí, sai correndo, deixa tudo para trás. Se de alguma forma a imoralidade sexual chegar perto de você, tentar o seu coração, foge disso, foge com todas as suas forças, sai correndo desse lugar. Também ele fala sobre a impureza. E o que é essa impureza? É uma concupiscência relacionada à luxúria e à vida libertina, ou seja, uma entrega para ter uma satisfação em coisas sexuais de uma forma totalmente suja. Mais uma vez nós lembramos que o autor aos Hebreus ele fala sobre manter o leito sem mácula, sem impureza. Ou seja, toda vez que um casal tem qualquer prática sexual que foge à relação somente entre eles dois, começa a acrescentar, por exemplo, filmes, ou então imagens, fotos, qualquer outro tipo de sensualidade ou sexualidade que esteja fora dos dois, do marido e da mulher, da relação entre eles dois, acrescentando uma terceira pessoa, mesmo que seja virtualmente, mesmo que seja num filme, mesmo que seja numa imagem, esse casal está vivendo uma impureza. E o apóstolo Paulo diz, fuja disso, e ainda fala da paixão sensual. E o que é essa paixão sensual? É o que muitos conhecem como lascívia. E a lascívia é alimentar um desejo sexual por alguém que não é o seu cônjuge. E esse é o ponto que por vezes até pega os jovens, até mesmo namorados, né? Que, por um lado, um casal, né, de namorados, é muito comum eles terem interesse um pelo outro, físico, sexual. Isso é algo que vai surgir naturalmente na caminhada, que não pode ser alimentado durante o namoro, o noivado. Por quê? Essa experiência sexual, ela é uma prática para o casal, aquele que vive a aliança. Quando que um casal, né, namorados, enfim, ou até mesmo quem não é namorado, vive essa lascívia? Quando eles alimentam qualquer tipo de sentimento ou desejo sexual por alguém que não está debaixo da aliança do casamento com ele. Então, esse alimentar é a lascívia, é deixar criar raízes, se desenvolver e crescer um desejo que deveria ser totalmente extinto, não deveria ser alimentado. E aqui fica então o apóstolo Paulo orientando de maneira clara, cuidado com esses pecados morais. Além disso, existem os pecados chamados como sociais. Pecados sociais estão relacionados a outras pessoas, relacionamentos, forma de tratar ou de enxergar o próximo. E quais são esses pecados? Desejos maus. E o que são esses desejos maus? Paulo está falando aqui sobre uma intenção, um pensamento que envolve o outro e que o leva a viver o que é pior. Paulo não está dizendo aqui que se você olhar para o outro, né, tiver um mal olhado, digamos, para alguém, você vai impor sobre ele uma maldição. Não, não é nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando, que você tem um poder de lançar uma maldição sobre o outro com o teu olhar. Mas é no sentido que um coração que é alimentado pela maldade pelo outro, um desejo maldoso pelo outro, esse coração acaba alimentando uma morte, um sentimento, uma atitude até mesmo, que não corresponde à atitude de Cristo. E ainda a ganância que ele coloca aqui é o desejo de ter o que é do outro. Sabe aquela coisa, né? A pessoa tem um carro, nossa, que esse carro é lindo, como seria bom para mim, eu quero muito esse carro, e a pessoa começa a encher o coração com aquele desejo de ter o que é do outro. A ganância é um desejo extremamente pecaminoso. Fujam dessas coisas, fiquem longe, é o que o apóstolo Paulo deixou claro aqui nesse texto. E é legal que, se a gente percebe essa questão desse combate aos pecados, a gente pode ser também
levado ali, por exemplo, ao início do texto, né? Olhar para as coisas do alto, olhar para a realidade de Cristo nos faz necessariamente aqui nesta terra ter atitudes diferentes, né? Aquele que tem a mente nas coisas do alto, ou seja, tem a mente em Cristo, necessariamente alguém que nessa terra faz a diferença em atitudes e em ações. E aí a gente pode lembrar de outros textos do apóstolo Paulo, por exemplo, mencionando uma realidade da vida cristã, onde o cristão é aquele que, do dia da sua conversão, poderíamos assim dizer, ao dia da volta de Cristo, ou ao dia da sua morte e ressurreição literal e glorificada ali com o Senhor, até essa realidade, nesse período, o cristão vive uma realidade de luta entre uma vida carnal e uma vida espiritual, de luta entre carne e espírito, né? Militam entre nós e nos levam a esse embate. E o que isso nos leva aqui à compreensão, e trazendo também para esse texto, de que de fato na vida cristã, na realidade de um cristão, essa luta ela é real, ela existe, ela deve existir. O cristão ele ainda não está glorificado, por isso ele não deixa de ter que lutar contra pecados, mas ao mesmo tempo ele não está preso à escravidão do pecado e por isso ele não pode, digamos assim, se entregar à desculpa de que eu não posso lutar contra os meus pecados ou não posso ir contra essa natureza pecaminosa a qual Cristo me libertou, que também a sequência do texto vai apontar para isso. E aí algo que eu acho interessante, se a gente for lembrar do capítulo 2, é que quando a gente está ali combatendo, por exemplo, os fariseus ou as pessoas legalistas, as pessoas, na verdade, que estão colocando regras e pesos morais, pesos de regras sociais sobre as pessoas, pode você ter uma falsa impressão de que, não, então estão defendendo uma libertinagem, estão defendendo que eu tudo posso, Cristo me libertou para eu viver uma vida livre, leve e solta e está tudo certo, tudo tranquilo. Enquanto que daí, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe o equilíbrio que Paulo traz aqui. Não, o Paulo inclusive vai dizer, né, a ira de Deus vem a partir dessas coisas. Mas falar de ira não é uma coisa de legalista? Falar de juízo não é uma coisa de legalista? A gente não combateu isso semana passada? Não, a gente tem que equilibrar bem as coisas. O combate que a gente fez era contra regras e práticas morais e sociais que por elas próprias tentariam alcançar uma purificação do seu ser, ou a salvação, ou o mérito próprio em você mesmo. Mas o que esse texto está dizendo é que, olha, a partir da realidade de que Cristo te transformou, não faz mais sentido exteriormente você ter essas práticas, porque Cristo está te transformando e te renovando já interiormente. Então, pelos méritos dele, não faz mais sentido isso estar hoje na sua realidade, na sua vida. Né? Interessante, inclusive, que ele diz sobre a ganância que ela é idolatria. Né? Por que ele fala sobre ser uma idolatria? Ele está falando sobre estabelecer um culto a algo, às coisas, aos bens materiais, no lugar do Criador, Exato. Daquele que fez. E aqui é o ponto que Paulo ele trata claramente, né? Olha, é uma idolatria, é um Deus que é levantado. Quando você se entrega a esse pecado, você está criando um Deus, estabelecendo um Deus sobre a sua vida e não é o Deus verdadeiro que está sentado sobre um trono. E aqui entra então, né, essa ideia, né, da ira de Deus. É por esse motivo que vem a ira de Deus. Porque quando o homem ele estabelece alguém no lugar do seu Criador, Deus olha e diz, a minha glória eu não darei a ninguém. O Senhor ele tem zelo pela glória dele, pela excelência dele, pelo lugar dele sobre a criação. Ele mesmo zela pelo seu nome, ele mesmo zela pela sua criação. E o que nós percebemos é que a ira de Deus é a sua resposta justa e santa ao pecado da humanidade, a uma entrega totalmente desenfreada a uma vida pecaminosa. Portanto, fica muito claro que aquilo que o Gustavo estava mencionando aqui é algo que precisa ser ressaltado, né? Esse equilíbrio. Se por um lado o cristão ele sabe que não são regras exteriores que vão levá-lo a uma santificação, por outro lado ele entende que por nascer de novo e por ter o Espírito Santo habitando dentro dele, pela sua realidade em Cristo, ele precisa caminhar em direção à santificação. A santificação na caminhada do cristão não é uma opção, tipo, eu faço se eu quiser, quando eu estiver com vontade, no dia que for bom para mim, ou no dia que eu estiver interessado, no dia que eu não precisar renunciar a nada. Não, a santificação é uma caminhada contínua, é uma luta constante que o cristão ele vive. E aí Paulo então, ele
continua dizendo que esse é um costume de quem faz parte do mundo. Vocês costumavam viver assim, quando vocês faziam parte desse mundo. Quando vocês eram como os demais que não conhecem a Deus. Mas agora é hora de vocês se livrarem. E aí o apóstolo Paulo começa então a trazer alguns outros pecados. E acho interessante também colocar da seguinte forma, ó, pecados sentimentais ou relacionados aos sentimentos, tá bom? Olha só que interessante isso. Ele diz: se livrem da ira. O que é a ira? Espera aí, Deus ele não se ira? Como que agora a gente tem que se livrar da ira, né? Essas coisas, quando você está lendo a Bíblia, você tem que ter um conhecimento para que você não fique duvidando do que a palavra está dizendo, né? Qual é a ira do Senhor? A justa e santa resposta ao pecado. Qual é a ira do homem? É um desejo de não ser ferido, de não ser trancado no trânsito. É um desejo de se sobressair e por isso fica irado quando alguém não fez o que você pediu. Por exemplo, você que é mãe, falou para o seu filho: filho, quando você tomar banho, não deixe a toalha em cima da cama. E aí você chega lá no quarto, a toalha está em cima da cama. Aquele grito irado, e vai, se duvidar, até pega o filho, surra. Isso é uma ira. E essa ira é santa? Não. Porque essa ira, ela está sendo motivada por um desejo de querer impor a sua vontade. Falta amor nessa ira, falta justiça nessa ira, falta santidade nessa ira. E essa ira, ela não provoca a justiça de Deus, ou ela não promove a justiça de Deus. Essa ira humana é uma força da sua carne para tentar realizar a sua vontade a todo custo. Por exemplo, você para no trânsito, começa a xingar o cara que te trancou, vai resolver alguma coisa? Alimentar aquela ira, começar a xingar, ficar falando. Além disso, ele fala depois sobre raiva, né? E alguns textos vão falar sobre a amargura relacionada a essa raiva, ou uma indignação com o outro. Isso está falando sobre sentimentos que são alimentados com relação ao próximo e que mostram um pensamento elevado de si mesmo. Maldade, e a maldade é um desejo pelo mal, por aquilo que é ruim, para que o outro se dê mal, para que o outro fure o pneu do carro dele, para que o outro bata o carro ali na frente, para que o outro sofra as consequências por ter feito algo contra você, ou mesmo só porque você tem inveja dele, você deseja o mal. Ou seja, Paulo está falando sobre esses sentimentos que começam a surgir no coração do ser humano, e Paulo diz: se livra disso. Por que se livra? É como se é algo que você pega e você diz: eu não quero isso em mim, eu vou tirar de mim, eu não vou viver dessa forma. Ou ainda uma roupa que você coloca, e essa roupa você diz: não está adequada para a minha vida cristã, e você diz: eu não vou usar essa roupa porque ela é inadequada. Qual é essa roupa? A ira, a raiva e maldade. Isso não pode estar sendo alimentado dentro do seu coração. O apóstolo Paulo, então, continua agora falando sobre os pecados que são relacionados à língua. Vamos colocar assim, pecados da língua. Mas, gente, a língua em si não é o problema, tá? Aí tem gente que diz assim: vamos cortar essa língua fora. Não adianta cortar a língua fora e manter o mesmo pensamento, a mesma mente, né? É necessário você mudar o interior. E olha só o que ele fala: maledicência. Maledicência é aquela pessoa que começa a conversar e vai falando, e vai até que ela começa a falar mal do outro, criar uma imagem do outro que é
falsa. Linguagem obscena. O que é uma linguagem obscena, gente? É aquela pessoa que está utilizando palavras que vão trazer ideias, pensamentos pecaminosos. Ou, por exemplo, palavras com terceiro, quinto, oitavo sentido, né? Meu Deus, o que a pessoa disse não é só isso que ela disse outras duas coisas na mesma frase, no sentido de obscenidade, de trazer ideias, pensamentos, até interesses que são obscenos, desprezáveis, ou desprezíveis, melhor dizendo. E ainda, no versículo 9, ele diz: não mintam uns aos outros, pecados da língua. Mentira! A mentira é uma coisa terrível, ela não pode fazer parte da caminhada do cristão. Por quê? Quando você mente, você está ferindo o pacto, ou o vínculo, a aliança que você tem com outra pessoa. Alguma vez, alguém já mentiu para você? Pergunta direta aí para você. Como você se sentiu quando a pessoa te mentiu? Ou quando ela contou essa mentira para ti? Como você se sentiu? A verdade é que nesse momento nós nos sentimos traídos, ofendidos, a nossa confiança ela é quebrada. E a mentira promove então uma ruptura nos relacionamentos. Uma ruptura com a verdade e uma ruptura nos relacionamentos com as pessoas. Paulo diz: não mintam uns aos outros. Vocês se despiram dessas roupas, da antiga natureza de vocês. Essas práticas são perversas e vocês devem deixar de viver todas elas. É isso que Paulo ensina aqui nesse texto. Vocês, que estando em Cristo, por conta disso, estão livres da sua velha natureza pecaminosa, estão livres da escravidão ao pecado, não devem viver a promover as consequências do pecado diante das suas ações, Porque qual que é a consequência final do pecado? É a morte. E se a gente olhar para esses pecados, a gente percebe quanto que na prática esses pecados promovem a destruição, a corrupção, a amargura e no final das contas a própria morte, Todos eles no final das contas apontam para a própria morte. Se você pensa na ira, que nem o pastor Rob falou ali no trânsito, você está flertando ali com situações de morte, está flertando ali com situações de se colocar numa situação de degradação, de destruição, de corrupção. Enquanto que não faz mais sentido para a nova natureza e para aqueles que são livres da velha natureza promoverem na sua vida atitudes, comportamentos, pecados que conduzem à própria morte, que conduzem à destruição e à corrupção, sendo que agora vocês que têm uma nova vida deveriam promover a bondade, ou aquilo que promove a vida, que promove não a corrupção, a destruição, mas a edificação, a bondade e a própria vida agora em Cristo, até interessante que a partir do versículo 10 ele vai trazer como que o cristão ele se veste. Então você tira todas essas práticas pecaminosas, Algumas coisas você foge, fica longe, outras você remove da sua vida. Mas do que o cristão ele deve se vestir? Da sua nova natureza. E sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está apontando é que há um fundamento para essa nova vida. E esse fundamento é, primeiramente, o que Cristo realizou em nós, uma nova natureza. Recebemos uma nova natureza em Cristo Jesus. As inclinações da nossa carne agora elas foram mudadas. Esse homem que antes era escravo do pecado, agora ele pode viver livre dessa escravidão. E ele deixa claro que nós somos renovados à medida que nós enxergamos o nosso Criador, que nós contemplamos Ele, que nós conhecemos a Ele. Gente, contemplar o Senhor, conhecer mais do Senhor, é o fundamento dessa nova vida. É por isso que quem não conhece a Deus, seja pela leitura das Escrituras, pelo ouvir a ministração da sua palavra, por andar em comunhão com irmãos, quem não conhece a Deus de uma forma profunda, seja pela oração e buscar ao Senhor em oração, acaba se distanciando dessa nova vida. Se essa pessoa alimenta na sua mente
pensamentos, experiências que são perversas, pecaminosas e mundanas, ela vai ficar distante de um reflexo de quem Cristo é. E inclusive aqui Paulo, ele deixa claro que não importa a origem da pessoa. Se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto, incivilizado, se é escravo ou livre. De várias formas, o que o apóstolo Paulo faz aqui é esclarecer que o seu passado não é determinante sobre aquilo que você vai viver na nova vida com Cristo. Portanto, aquela pergunta que nós fizemos no começo: o que te impede de viver uma nova vida com Cristo? Ah, pastor, o que me impede é que no passado eu enfrentei muitos problemas. O que me impede é que eu nasci numa família muito pobre. O que me impede é que eu nasci numa família muito rica. O que me impede é que eu não tenho ascendência judaica. O que me impede é que eu não ouvi o evangelho quando criança, eu ouvi muita coisa suja, então hoje eu vivo essa sujeira, porque eu não consigo me libertar disso. E aí nós começamos a utilizar diversos argumentos que não ficam em pé diante da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz: olha, nessa nova vida, tudo que você já foi, já viveu, já experimentou, tudo isso não importa. O que importa é quem você é em Cristo Jesus. Viva de acordo com a realidade que você recebeu de Cristo Jesus. E nessa condição, o apóstolo Paulo mostra versículo 12. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos vocês em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Eu acho interessante essa porção das Escrituras, porque o apóstolo Paulo aqui, ele vai elencar algumas ações do cristão, mas antes disso ele diz: Deus escolheu vocês. Vocês foram eleitos pelo Senhor. Vocês foram separados por Deus. Qual que é o fundamento dessa nova vida? Além da realidade que nós fomos libertos do nosso passado, outro fundamento que Paulo apresenta aqui é: vocês foram escolhidos por Deus. Deus separou vocês. Deus chamou vocês para essa santidade. Deus colocou vocês nesse lugar de santificação. É interessante que Paulo está trabalhando nas convicções que esses irmãos deveriam ter, na ideia que eles deveriam alimentar sobre quem eles são diante de Deus. Quem vocês são diante de Deus, irmãos? Lembrem, vocês são escolhidos por Ele. Às vezes, até nós pensamos, a doutrina da eleição, ela tem um significado somente para provar porque fomos salvos. Mas aqui Paulo está fazendo uma aplicação para esses irmãos. A eleição é uma base para vocês viverem como povo santo e amado, ou seja, separado para Deus e convicto de que receberam o amor necessário para estarem plenos, completos e satisfeitos. O que eu preciso para amar os outros? Ser amado. Sim, eu preciso ser amado. Como eu vou amar o outro se ele não me ama? Ora, você não recebeu o amor do Pai? Se você recebeu esse amor do Pai por ter sido escolhido e por estar em Cristo, você tem amor suficiente para compartilhar com o seu próximo. Depois Paulo vai falar como que a gente compartilha isso, como a gente vive como alguém eleito vive nessa terra. As práticas, ações bem diretas, mas é importante você entender o fundamento. Você foi escolhido por Deus para uma vida diferenciada. Sabe aquilo que muitos pais dizem para os seus filhos?
Você não é todo mundo. É bem isso. Você não é como todo mundo. Você é alguém que foi escolhido por Deus para ser separado para Ele e para ser amado por Ele. Viva à altura daquilo que Cristo realizou em seu favor. Antes de nós falarmos aqui das características, Gustavo, quer acrescentar ainda algo? Não, só de que ainda ali no versículo, no 10, na virada para o 12, essa questão de que o próprio Cristo, então, é o nosso padrão de nova natureza, né? E eu acho muito legal, se a gente for olhar, até que daria para fazer um merchan para o college, né? Opa, faz aí, vai lá. A gente está perto da abertura da nova turma, né? Do nosso seminário de teologia aqui da Onda Dura. Então, isso agora, aí. Nesse próximo mês, até agora em março, a gente vai ter uma semanada ali de lives, de conteúdo sendo publicado, disponibilizado, que você pode ter acesso e talvez até começar já nesse primeiro semestre do ano a cursar teologia junto com o nosso seminário. E uma das matérias que nós temos nesse seminário é justamente a doutrina do pecado, né? A martiologia. E é muito legal quando a gente começa a estudar essa doutrina, perceber que, de fato, Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança. E Deus tendo nos criado segundo a sua imagem e semelhança, esse é um chamado que Deus tem, é um mandato cultural que Deus tem para toda a criação, para todas as pessoas da criação, né? Para todos os seres humanos. Seja eles crentes ou não, são imagem e semelhança de Deus, óbvio, com as consequências do pecado afligindo isso e dificultando também a demonstração dessa responsabilidade que a humanidade recebeu do próprio Deus. Agora, nós que somos salvos em Cristo, temos um chamado, diria, ainda mais ressaltado e ainda mais claro e concreto sobre o que isso significa em nossas vidas. Nós sabemos que por conta da nossa natureza pecaminosa, enquanto pecadores, por natureza, nós não conseguimos dar conta de ser um pleno representante de Deus nessa vida, como sua imagem e semelhança, por termos sido criados assim. Agora, nós que fomos salvos por Cristo e restaurados segundo a imagem do seu Filho, somos chamados a ter nele o nosso exemplo de humanidade, de perfeita humanidade, e de vivermos segundo a imagem e semelhança de Cristo e crescermos em amadurecimento nessa imagem e semelhança. Então, Cristo é aquele que demonstra de maneira palpável, concreta e real em sua vida, obra e testemunho, aquilo que é ser a imagem e semelhança de Deus, aqui ele é a plenitude dessa imagem e semelhança, como nós já vimos nos capítulos anteriores também, né? Agora, nós, como filhos de Deus, eleitos, somos chamados a olhar para Cristo e nele buscar essa nova realidade. Então, para nós que somos cristãos, é uma responsabilidade ainda maior essa dimensão, porque sabemos que pela criação de Deus, somos sua imagem e semelhança, mas pela redenção do seu Filho, somos também agora moldados, transformados, amadurecidos, estamos nesse processo que esse texto mostra, né? Do despir-se e do revestir-se dessa nova natureza que é conforme o padrão de Cristo. Né? Maravilha, é isso aí. E quando nós vemos no versículo 12 algumas características, nós vamos, então, citá-las de maneira bem direta para nós entendermos a roupa do cristão, né? Primeira delas, compaixão. Vou colocar aqui em cima que tem bastante, tá, gente? Compaixão. O que é a compaixão? Algumas versões trazem como ternos afetos e misericórdia. Compaixão é colocar-se no lugar de alguém, sentir a dor de alguém. É como se fosse uma questão interna de você passar aqui dentro o sofrimento do outro. Não é olhar simplesmente e dizer tadinho dele pelo que ele está sofrendo. Não, a compaixão cristã é um impulso para realizar um ato, e um impulso que vem de dentro e que percebe o sofrimento daquela pessoa. Além disso, a bondade, antônimo da maldade, né? Se por um lado a maldade é expressa por aqueles que vivem debaixo da velha natureza, a nova natureza é bondade. O que é bondade? É ato que serve o outro, é ato que auxilia, que promove, que ajuda. Desde você dar a oportunidade para o outro carro passar no trânsito. Eu vim dirigindo, eu acho que eu estou com os exemplos do trânsito na cabeça, é por isso, né? Ou então você conceder algo que o seu irmão está precisando, desejando, enfim, atos de bondade são demonstrações de amor pelo próximo e cuidado com as necessidades dele. Humildade fala sobre uma clara percepção de quem você é,
que você precisa do outro, que você não é independente. Humildade não fala sobre deixar de reconhecer suas virtudes, não é isso, tá? Eu sou o pior de todos, eu não presto, eu não consigo fazer nada. Isso aí não é humildade, tá? Isso aí é falsa humildade. A humildade verdadeira fala sobre você reconhecer o valor das outras pessoas, você saber perceber o que há de valioso no seu próximo, enxergar-se e enxergar o outro na medida adequada. Depois, a mansidão de Moisés, em alguns momentos, né, Gustavo? Sim. Mas a mansidão fala sobre a capacidade de não reagir na medida da circunstância. O que é o grande problema de muitas pessoas? Quando alguém levanta o peito e começa a encarar, a pessoa responde da mesma forma, né? E quem é uma pessoa mansa? Sabe que não pode responder no mesmo tom de voz, sabe que não pode responder, né, da mesma forma, tipo, levou um soco na esquerda, dá na direita, né? Não, a pessoa mansa, ela entende que não pode corresponder ao mal que estão lhe fazendo. Além disso, a paciência. Alguém já disse que paciência é a capacidade de respirar fundo várias vezes. Pois é algo relacionado a isso. A pessoa paciente é a pessoa que não responde na força, não responde na hora, não responde com aquela explosão, mas a pessoa paciente é aquela que sabe aguardar, é aquela que sabe esperar, é aquela que entende o tempo de fazer, o tempo de realizar, o tempo de falar, o tempo de se posicionar. Ou seja, a pessoa paciente, ela tem uma graça sobre a sua vida. Sejam compreensivos. Vamos lá, mais uma característica também. Compreensão, vamos colocar assim. Compreensão é saber aceitar, é saber ouvir o outro, é saber perceber a realidade do outro. Por exemplo, a medida que o outro consegue alcançar, o quanto ele consegue fazer. Isso você precisa muito, por exemplo, no seu trabalho, com seus colegas de trabalho, aqui na igreja. Quem é músico aí, gente, quem é músico tem que ser compreensivo, porque talvez o batera não esteja no mesmo nível do restante da banda, e é lógico, ele tem que se esforçar para se desenvolver, mas você tem que ser compreensivo para que ele consiga, então, desenvolver-se também nessa área. Depois fala sobre perdão. Mas o que é perdão, gente? O que é perdoar? Inclusive o texto deixa claro, é perdoar quem ofende. Ou seja, o perdão não é uma coisa assim etérea, que você cria do nada. Não, é quando recebe uma ofensa. Não é simplesmente ser paciente e manso diante do que fazem com você, mas é não pagar o mal com o mal. Perdoar é você limpar o teu coração de uma ofensa, de uma dor relacionada ao que a outra pessoa fez. Perdoar, inclusive aqui é mencionado que é o que o Senhor fez por nós e que nós devemos fazer pelos outros. Lembre que o Senhor perdoou vocês, hein? Vocês também têm que perdoar. Paulo aqui não brinca, né? Ele simplesmente deixa claro como o cristão deve viver essa atitude, ou, enfim, como é necessário aprender a amar. Depois do amor, ele fala ainda sobre... Aliás, depois do perdão, ele fala sobre o amor. Acima de tudo, revistam-se do amor. É óbvio que quando você estabelece o amor como esse vínculo de relacionamento, como um princípio para esse relacionamento, a expressão do amor está relacionada a essas outras ações, como o perdão, a paciência, a compreensão.
Mas ele diz que é como se fosse a roupa que a gente tem que vestir. Olha, gente, se encham de amor. E amor é fazer pelo outro mais do que ele faz, mais do que ele recebe, mais do que ele pode responder. Fazer pelo outro diferente do que ele pode ter feito a você. Se ele fez mal, você não faz com o mal, você faz o bem. Ou seja, você tem essa atitude generosa que a pessoa não é digna ou merecedora. Além do amor, depois ele diz: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. E aí, quando ele fala sobre essa paz, ele diz: vocês são chamados a viver em paz. Ou seja, mais uma atitude aqui. Vou colocar como pacificar. E pacificar quer dizer vencer as guerras. De fato, guerras elas surgem nas relações, mas é necessário pacificar. E por fim ele fala da gratidão. Acho que vai aparecer aí, né? Tá aparecendo. Ainda bem que eu usei o azul, né? Que o azul vai bem. Gratidão. 9 características, 9 roupas que o cristão ele precisa utilizar. Ser grato, né? Nós já falamos até no último estudo bíblico que é uma característica que nós precisamos desenvolver. Sejam sempre agradecidos. Ser grato é essencial. Quando você olha para o outro, percebe o que ele fez por você. Quando você reconhece, por exemplo, o que os seus pais já fizeram por você. Talvez hoje você olhe para os seus pais e diga: poxa, meus pais estão velhos, eles estão hoje precisando da minha atitude. Pois é, o amor que você vai demonstrar para os seus pais na velhice é só uma gratidão a tudo que eles já fizeram por você durante toda a sua vida. No mínimo, te sustentaram, te alimentaram, te mantiveram vivo até hoje. De alguma forma, eles fizeram isso contigo. Então, o amor, a gratidão, aliás, é um ato essencial na caminhada do cristão. E não só com relação aos pais, mas com as pessoas, com os seus líderes, com os seus liderados, com o seu pastor, com os seus irmãos. Seja grato em todas as circunstâncias. Olhando para essa lista, por mais que o apóstolo Paulo aqui não use essa expressão, mas a gente pode fazer paralelos e até olhar para, por exemplo, a lista de Gálatas do fruto do Espírito, né? Gálatas 5. É claro que se você tiver num quiz bíblico e você tiver que responder assim, qual é a lista do fruto do Espírito? Não vai responder Colossenses 3, responda Gálatas 5, que provavelmente essa é a resposta que eles vão estar pedindo ali, tá? Mas essa lista, ela se compara muito bem à lista do fruto do Espírito ali de Gálatas 5 e demonstra que, de fato, na vida daquele que é crente, daquele que foi alcançado por Cristo, o Espírito Santo de Deus produz uma transformação, uma restauração, uma regeneração. E através desse processo de transformação, características nos são agora esperadas. É interessante aqui um paralelo, por exemplo, de dons espirituais e frutos espirituais, porque dons espirituais, o apóstolo Paulo deixa muito claro nas suas cartas de que todos os dons não são para todos os crentes, ou seja, não é todo mundo que vai ter todo dom. Eu, como cristão, não necessariamente vou ter todos os dons espirituais, na verdade, quase que certeza não terei todos os dons espirituais ao longo da minha vida, porque todos os dons não estão destinados a todos os crentes, cada um recebe conforme é o agrado do próprio Senhor em nos conduzir na edificação do seu povo com o dom que Ele nos concede. Agora, fruto do Espírito, isso sim se espera de todo cristão. O fruto do Espírito, ou características de uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus, isso se espera de todo cristão. E isso talvez, pela sua criação, pela sua cultura, pelo seu passado, em alguns elementos seja mais fácil, ou seja mais natural, digamos assim, você nutrir alguns desses comportamentos, em outros não. E é isso que entra o nosso esforço também. Aqui há uma demanda e uma dinâmica de esforço nesse texto. Não é simplesmente uma transformação passiva, mas uma vez que sim, fomos alcançados e salvos por Deus, sem nenhum mérito nosso ou contribuição nossa, agora, dentro do corpo de Cristo, somos chamados sim a ser cooperadores de Deus, inclusive num processo de transformação, onde que é óbvio, é Deus agindo em nossas vidas, mas, que nem o pastor Lipão disse na pregação de ontem, não é Jesus que vai parar de mentir, é você quem vai parar de mentir. Não é Jesus que vai parar de
cobiçar, é você quem vai parar de cobiçar, né? É Cristo em você te transformando, mas é você quem vai parar de fazer essas questões, isso que lhe é esperado também, né? E um dos pontos que eu acho legal desse texto também é o versículo 15, que fala sobre a questão do pacificar, né? Às vezes esse versículo, ele é usado para justificar uma questão de tomadas de decisão na nossa vida. Muito tipo bom. assim... e inclusive eu achei legal assim esse texto, porque semana passada eu tive um aconselhamento que ele caminhou nessa direção. Será que eu preciso ter paz no meu coração para tomar uma atitude, uma decisão? Será que o buscar em Deus é uma resposta para a atitude que eu preciso tomar? É necessariamente buscar uma paz interior? E aqui, quando ele fala sobre paz e ter a paz de Cristo como governante em nossas vidas e coração, ele não está falando sobre, olha, a tua paz interior deve te governar na tua tomada de decisão, mas Cristo, que é a personificação da paz, o Senhor da paz, Ele é quem governa seu coração, governa a sua vida e te direciona em suas decisões. Mas não necessariamente uma paz interior. Não, agora que eu estou em paz sobre esse assunto, então deve ser essa vontade de Deus para eu tomar. Não é necessariamente uma paz interior, mas é o Senhor da paz. Cristo, que é a própria paz, Ele é o governante do seu coração, das suas decisões e não o seu próprio coração, né? Maravilha, muito bom, é isso aí, Gustavão. Vamos continuar, gente, para a gente terminar agora, versículo 16 e 17. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, gente, que nós estamos falando aqui é muito rico, de fato, preencha a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido, e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Olha só que coisa maravilhosa, né? Paulo, ele termina aqui esse pensamento, né? Deixando claro que a mensagem de Cristo, ela é rica. A vida em Cristo, ela é rica. Nós temos o que é necessário, porque ele diz que isso preencha a vida de vocês. Mais uma vez, Paulo está ressaltando que o que Cristo acrescenta é algo que pode trazer completude, é algo que nos satisfaz de fato, é algo que nos preenche plenamente, e nós devemos estar satisfeitos em Cristo. A mensagem de Cristo é suficiente, a vida em Cristo é suficiente, nós não precisamos de nada além disso. Por isso, ensinem, aconselhem e cantem. Ensinem e aconselhem uns aos outros. Por quê? Tanto na forma de você trazer uma instrução, quanto num direcionamento específico que você pode dar ao seu irmão, você pode demonstrar a sabedoria de Deus e você pode ser um instrumento para que esse irmão viva a nova vida em Cristo Jesus, para que ele seja um reflexo daquilo que Deus fez nele. É tão bom quando nós conversamos com alguém e orientamos essa pessoa e ela corresponde à luz da palavra. Por exemplo, esse exemplo que é a situação que o Gustavo citou, né? A paz de Cristo seja o árbitro do seu coração. Às vezes as pessoas chegam para mim, pastor, eu estou em paz para viver esse relacionamento. Quando você vai descobrir, tem um monte de rolo nesse negócio já viveram relação sexual, já viveram mentiras no meio da família para viver aquele casamento, enfim, um monte de coisas que estão relacionadas a essa dita paz. E olha como isso é enganoso, é uma paz falsa, que não está em Cristo coisa nenhuma. Então, quando você ensina e aconselha a pessoa, você está instruindo ela sobre essa vida que está relacionada à palavra. E aqui fica até um alerta para você, se você tem visto seu irmão pecar de alguma forma, não fale para os outros sobre o pecado do seu irmão, fale com o seu irmão, vá diretamente a ele, ensine e aconselhe seu irmão para sair dessa vida de pecado. Além disso, Paulo diz, cantem hinos, salmos, cânticos espirituais com o coração agradecido. Cantar a Deus é algo necessário na nossa caminhada, talvez um dos momentos que a comunidade, a igreja vive de uma forma muito preciosa nos nossos dias e que faz muita diferença nos nossos cultos. Quando nós aprendemos o valor de cantarmos ao Senhor, e isso é belo, seja através das escrituras, seja através de composições que nós
mesmos criamos, ou seja através de outras expressões de adoração a Deus, enfim, através de dons também. E aí nós vamos entrar numa outra seara aqui para falar sobre os cânticos espirituais, mas deixa em outra hora, em outro contexto, a gente desenvolve mais esse assunto. Mas adorem a Deus, cantem ao Senhor de uma forma profunda. Paulo, ele faz aqui essas orientações para os irmãos. E a suma de todas as coisas, né? Como passando aquela régua para finalizar, façam isso em nome do Senhor. Faça isso em nome de Jesus. Quer dizer que eu tenho que usar a assinatura de Jesus embaixo como uma assinatura mágica para tudo dar certo? Não. Façam isso em concordância com Cristo. Fazer em nome de Jesus é fazer o que Jesus faria. É fazer na medida de Cristo. É fazer fundamentado no poder de Cristo. Viva esse ensino, viva esse aconselhamento, viva essa canção em nome de Jesus. Viva a sua caminhada, a sua vida cristã, seguindo o seu mestre, o seu Senhor, dando sempre graças a Deus Pai, reconhecendo a bondade do Senhor. Amém. É isso aí, né, Gustavo? Que texto precioso esse, né? Bom demais. Achei legal, né? Vai nos transformando, né? Nos fazendo nos despir, nos revestir e termina o nosso relacionamento uns com os outros, né? Transbordando, né? Edifique uns aos outros, não destruam uns aos outros, né? Acho que assim como também a si mesmo, né? Edifique-se no Senhor, não, na verdade, se destrua com aquilo que Cristo mesmo já te libertou de não mais ser um escravo e viver dessa forma, né? Muito bom. Texto maravilhoso. Ensine, aconselhe, cante. Bom demais. Eu vou colocar assim, ó, seu irmão. Ensine e aconselhe seu irmão. Para economizar tinta, viu, gente? E cante a Deus. É como se fosse uma conclusão de Paulo. O que a gente tem que viver diante de tudo isso? Como que a gente vai transbordar essa nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus? Por isso, nós concluímos o estudo lembrando a nossa pergunta, né? O que te impede de viver uma nova vida em Cristo? Paulo, ele deixa claro para os seus irmãos: nós já morremos com Cristo, nós vivemos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, nós estamos escondidos nele. Ei, perceba, essa é a sua realidade espiritual. Agora, cuidado, hein? Você ainda está na carne e ainda luta contra o pecado. Quais pecados? Pecados morais, ele cita, pecados sociais, pecados sentimentais, do sentimento, das emoções, pecados da língua. Fuja desses pecados, tire, lance fora esses pecados. Mas como que nós vamos viver então? Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, compreensão, perdão, amor, pacificação e gratidão. E por fim, então, transborde dessa vida que você tem em Cristo, ensine, aconselhe um ao outro e cante louvores ao Senhor. Texto maravilhoso da palavra de Deus. Compartilhe esse estudo bíblico com seus amigos, eles precisam ser edificados por essa palavra. Faça isso e esperamos você na próxima semana para juntos estudarmos a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Valeu, Gustavo. Valeu, bom demais pastor. estar junto aí. Muito bom. Tenha uma ótima semana. Até a próxima, até o próximo estudo. Isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. Tchau.